Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando com vocês. No vídeo anterior a gente discutiu a razão do Oriente Médio ser tão estratégico, porque ele fica no centro da Eurásia e África, no centro do mundo, né? Porque a Oceania, a América, a Antártica são ilhas em volta do continente principal, do continente mundo, onde vivem 6/7 da população humana. Ok, nós vimos que o Oriente Médio especificamente faz a conexão entre o Indo-Pacífico com o Atlântico. Isso é feito através do Canal de Suez. E nós vimos também que não existe conexão física por meio de transporte eficiente, autopista ou ferrovia, entre a Eurásia e a África, porque o Estado de Israel bloqueia. Então vocês podem reparar que o Estado de Israel foi criado basicamente para isso. Ele é um ente colonialista de brancos europeus e americanos de religião judaica que foi implantado nesse pedaço da Ásia para impedir a conexão entre Ásia e África via terra. Perfeito? Faz todo sentido quando se pensa que o Reino Unido é uma potência marítima e que o principal poder dos Estados Unidos é baseado essencialmente na marinha deles, né, nos porta-aviões. Então faz sentido eles tentarem bloquear essa região para impedir o desenvolvimento do resto do mundo. Além disso, gente, é importante destacar porque por ser uma área geologicamente ativa e também recente, essa região do mundo produz quase 3/5 do petróleo mundial, certo? E grande parte do gás do mundo. Dos 3 maiores produtores de gás do mundo, só a Rússia não fica lá. O Catar e o Irã fica. Certo aí, ó. Metade do petróleo do mundo. Deixa eu só fazer um break. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. São canteiros de alface. E aqui são canteiros de alface dominados pelo caruru ou bredo. Caruru ou bredo? Ai, tadinha dessa pomba, gente. Oh, meu Deus. O destino dela foi selado. Nossa senhora, aquele cachorrinho, aquele doguinho vinha me seguindo há uns 3 quarteirões. Nossa senhora. A cidade é um ambiente bruto. Mas como eu vinha falando, o caruru ou bredo é um excelente alimento para aves. Alimenta gente também, é tipo espinafre. Aquela é a planta da quinoa. Não sei se vocês sabem, a da quinoa não é bem aquela variedade. Ai, opa, pensei. A da quinoa não é bem aquela variedade. Mas aquela é a planta da quinoa. Certo? A da quinoa ela é mais comprida. Evidentemente ela produz muito mais grãos do que folha, né? Foi selecionada ao longo de milênios para isso. Mas é a planta da quinoa. Então a folha é a folha da planta da quinoa. Extremamente nutritiva, mais do que o espinafre da Nova Zelândia. Certo? Mais do que o espinafre da Nova Zelândia. Então, ela é, considerando assim, em Minas, aqui em Goiás, em algumas regiões do país, as pessoas têm o hábito de fazer salada dela. Faz igual salada de espinafre, não tem muita diferença não. Certo? Você refoga e tal. Mas onde não há esse hábito, que eu inclusive recomendo, ela pode ser usada tranquilamente como alimento para aves. As galinhas adoram aquilo. Entendeu? Então, já que o objetivo daquela horta evidentemente não é comercial, aquele prédio é da municipalidade. É dividido entre o Instituto Federal Goiano e uma escolinha, que inclusive é a escola onde a minha sobrinha estuda. Então aqui, o objetivo daquela hortinha certamente é pedagógico. Para fins pedagógicos, podia fazer também um mini galinheiro e usar o bredo para alimentar as galinhas. Uma meia dúzia de galinhas podia tranquilamente ser alimentada pelo pasto cultivado lá. Enfim, continuando. Voltando à questão da importância do Oriente Médio, além do posicionamento estratégico, o fato de que grande parte dos depósitos e da produção mundial de petróleo está centrado no Oriente Médio,
Ainda mais se a gente considera que 1/5 do petróleo do mundo hoje conhecido está na América do Sul, principalmente Venezuela, mas também Brasil e até Argentina, além do Equador. A gente entende que o candidato presidencial, Kennedy, não está errado quando disse que se os BRICS controlarem aquela região, eles vão controlar também, na prática, 90% das exportações mundiais de petróleo. O que definitivamente é o último prego no caixão do poder do Ocidente. Por isso que a disputa é muito mais ampla do que um mero Estado colonialista implantado numa região específica da Ásia. A disputa é geopolítica na grossa. Reitero o que eu já tinha falado no outro vídeo. 4 dos 5 novos membros do BRICS são do Oriente Médio: Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito. 3 deles grandes produtores de petróleo. E mesmo o 5º, que é a Etiópia, está do lado, está encostado. Então, a coisa toda tem um forte papel, um forte viés estratégico. Controle da produção do petróleo e das rotas, não só de comércio, do petróleo em si, do gás natural, mas de todo o comércio mundial. Por quê? Conecta, através do canal de Suez, o Indo-Pacífico com o Atlântico. E uma vez resolvido o problema do Negev, com a criação de um Estado palestino independente, aí será possível construir rotas comerciais terrestres entre a Eurásia e a África. E aí, definitivamente, o que restava do poder dos Estados Unidos vai para o buraco. Por quê? O poder dos Estados Unidos está na Marinha. Essas bases todas, mais de 800 que os Estados Unidos têm no mundo, é para controlar principalmente pontos navais importantes. Eles controlam o Estreito de Malaca, o Estreito de Singapura. Eles exerciam, não exercem mais, olha só, influência em Bab el-Mandeb, não exercem mais influência no canal de Suez. E a partir do momento em que o canal da Nicarágua for construído, como alternativa, inclusive melhor, ao canal do Panamá, e que o canal de Kra na Tailândia for construído, os 2 últimos pela China, de modo a deixar 2 dias mais rápido a passagem de mercadorias do mar da China Meridional para o Oceano Índico, você também afasta os Estados Unidos. Por quê? Porque eles controlam os estreitos de Malaca e Singapura. Tendo a alternativa do canal de Kra, do estreito de Kra, né, na Tailândia, aí essa região seria controlada efetivamente pela China, diminuindo drasticamente o poder dos Estados Unidos de empacar o comércio mundial. E dando alternativas não apenas marítimas, mas sobretudo terrestres para a China, mas também para a Rússia, para a Índia, para o continente africano, os BRICS de um modo geral. Não é só petróleo, não é só gás, são rotas de transporte. O comércio internacional, ele depende crucialmente de rotas de transporte que eram controladas pelos Estados Unidos. E mais, a globalização, veja só, a globalização fez com que o comércio mundial passasse a depender mais de dólares do que de rota de transporte, como seria natural. Porque a globalização implica que os países do mundo todo teriam que usar dólar. Então pagariam a taxa de senhoriagem para os Estados Unidos, né? Obrigaria todo mundo a usar o SWIFT. Aliás, esses dias até a presidenta do FMI teve a pachorra de dizer que todos os países do mundo iam ter que usar a moeda digital do FMI. Cara, pelo amor de Deus, que pachorra, que presunção, como assim? Todos vão ter que usar? Não vão ter que usar porra nenhuma. O que os Estados Unidos estão fazendo, eles controlam o FMI, é vendo que o mundo está desdolarizando, está tentando arrumar outra forma de controlar o comércio mundial e os países do mundo, no caso, a partir de moeda inventada. Não vai rolar. O comércio mundial, uma vez resolvido o problema do Negev e permitindo a criação de rotas terrestres na Eurásia e África, bem como garantindo a liberdade, sim, a liberdade real de comércio com a construção dos estreitos, dos canais, né, de Kra e da Nicarágua, aí sim nós teremos um mundo livre da influência dos Estados Unidos, seja no dólar, seja no controle militar que eles exercem nessas rotas de passagem do mundo, inclusive porque abre-se a rota do Ártico e abre-se novas possibilidades de transporte terrestre entre os continentes do mundo, o que seria mais um passo importante no fim do controle pelo mundo do capitalismo ocidental.